continuando a estratégia, né, hoje é dia 15. Nós abordamos na aula passada, de forma sucinta, o NASP. Hoje nós vamos aprofundar mais sobre o NASP. O que seria o NASP? O Núcleo de Apoio à Saúde da Família. Ele tem aí como principal objetivo aumentar a resolutividade e a qualidade dos cuidados ofertados pela atenção básica, oferecendo suporte às equipes de saúde da família e à equipe de atenção básica para as populações específicas. Tem também consultórios na rua, equipes fluviais, dependendo do estado, da região, e ribeirinhas também. O NASP atua no apoio, né, à estratégia e à atenção básica, compartilhando práticas e ampliando a modalidade de ações oferecidas, tanto individuais como em grupos. Eu parei porque eu estou admitindo aluno, tá, pessoal? Conforme as necessidades, né, em grupos, né, individuais como em grupos, conforme a necessidade, as necessidades de saúde identificadas no território. Lembrando que, principalmente a estratégia, o território é demarcado, com famílias adscritas, né, o território é adscrito, então tem uma vigilância, né? Então, deve ainda aprimorar a gestão da saúde na estratégia, superando fragmentação na atenção e favorecendo a construção de cuidados em rede, constituindo-se em apoio às equipes de estratégia de saúde da família. Então, o NASP, né, ele tem por objetivo apoiar a estratégia de saúde da família e as unidades básicas. Então, ele tem inúmeras atribuições, o NASP, né? Lembrando que o NASP é um núcleo de apoio à saúde da família. Então, identificar as necessidades de saúde, as atividades, ações e as práticas a serem adotadas, identificar ações e o público-alvo das mesmas, proporcionar o acolhimento e favorecer os cuidados humanizados aos usuários, desenvolver aí ações intersetoriais, articulando o setor de saúde a outros setores, né, como educação, esporte, cultura, trabalho, lazer. Promover aí a participação dos usuários nas decisões nos conselhos locais e municipais. Nós temos o conselho gestor, né, a nível de municipal, e o conselho gestor de comunidade também, os membros eleitos pela comunidade. Promover a participação dos usuários nas decisões nos conselhos locais e municipais. Lembra que eu disse para vocês que às vezes tem conferências, né, onde os usuários participam, a equipe, enfim. E nessa conferência é relatado todas as prioridades, todos os problemas daquela comunidade, que vai a nível aí estadual, municipal, estadual e federal. Porque, por vezes, quem está lá em cima, na alta hierarquia, não sabe o que está acontecendo aqui, né, no local. Elaborar estratégias aí de divulgação e sensibilização das atividades, como material educativo e informativo em sua área de atuação. Suplementar ações juntamente com as estratégias, né, e os conselhos de saúde. E elaborar indicadores. Elaborar conjuntamente, em conjunto, em equipe, estratégia em NASC, projetos terapêuticos individuais, realizando ações multiprofissionais com corresponsabilidade. Fortalecer a comunicação com outros pontos de atenção na rede de atenção à saúde, que é a RAS também. Tem muitas siglas, viu, pessoal? Mas sempre que tem uma sigla, tem lá, né, a explicação da sigla. Organizar a agenda de trabalho e privilegie as atividades pedagógicas e assistenciais, com reuniões frequentes e espaços coletivos para discussões de casos e de processos de trabalho junto às estratégias, com flexibilidade na agenda para dar suporte à equipe em situações imprevistas. Lembrando que, mesmo com
agenda cheia, as consultas são agendadas, né? Se chegar uma prioridade, tem que passar por classificação de risco, né? Estabelecer uma escuta qualificada e, se for um processo de agudização da doença, esse paciente precisa ser atendido. Participar e promover educação permanente junto às estratégias. Qualificar os encaminhamentos relativos ao seu núcleo de saber, tanto os recebidos das estratégias quanto os realizados por outros pontos ou serviços da RAS. Porque a RAS, vocês vão ver, vocês já viram na aula anterior, ela é o conjunto que tem, por exemplo, eu tenho a unidade básica ou a estratégia, eu tenho o hospital, eu tenho a escola, eu tenho o CAPS, então é uma rede, né, de atenção em saúde. A escola faz parte, a escola também tem relação à escola, porque tem campanhas educativas. Promover ações interdisciplinares com foco na promoção e prevenção. Então, o núcleo de apoio à saúde da família deve apoiar os cuidados em saúde a todas as famílias e usuários residentes no território adscrito, independente do ciclo de vida, e para isso tem como foco a atenção ao usuário, a equipe de saúde da família, a equipe de atenção básica para populações específicas, consultórios na rua, equipes fluviais e ribeirinhas. Vocês já ouviram falar de consultórios de rua? Sim, professora, eu já ouvi. Eu também já ouvi falar, Pro. Já assistiram a ação de rua? Eu estou ouvindo aula. Então, aqui na Grande São Paulo, como é mais focado, mas nas regiões aí, ribeirinha, tem alguns projetos que vai para o litoral, vai a medicina de rua, tem ali o ginecologista geral, tem lá o dentista, tem fisioterapeuta, tem educador físico, então tem alguns consultórios que levam, né, nas populações ribeirinhas, que eles vão de barco, né, enfim, então tem essa proposta, né, vocês que como se quiserem atuar nessa área, né, é uma área bem interessante também, e que é bem remunerada, tá? Professora, aqui em São Paulo, eu já participei de uma equipe dessa. Foi assim, um consultório de rua, foi assim, tem um lugar perto de Cajamar, mas é bem lá para dentro que eles chama Morro dos Macacos. E montou esse consultório que a gente passava, tipo, lá o dia inteiro, aí levava remédio de verme, os enfermeiros médicos, a gente ia para dar orientação, então a gente fez, eu acho que 15 dias lá, esses consultórios de rua. Mas é a Daiane que está falando, né, Daiane? É a Rita que está falando. Rita, então, Rita, desculpa. E assim, como que. Mas é ligado a uma estratégia, é ligado a uma unidade básica, a um ambulatório da prefeitura? Como que foi estabelecido? Então, a gente foi ligado a uma unidade base, né? É da prefeitura. Então, a gente teve esse apoio da estratégia, né? Mas só que ficamos lá no período de 15 dias. E foi só consulta ou teve, assim, vocês vão ver mais à frente, busca ativa, vocês realizavam busca ativa? Não, foi busca ativa de tuberculose principalmente, e achamos muita gente lá infectadas. Foi busca ativa de tuberculose, foi consulta, tivemos um dia que fizemos vacina, e também os médicos, enfermeiras fizeram até consulta de gestação, puerpério, tudo isso, porque eles não tinham acesso. Não tinha acesso, né? Não, às vezes
como se diz, não é perto as unidades, é longe, né? Necessita de transporte, não é isso? Então, é assim, é muito longe, é dentro do mato mesmo, e para vir para São Paulo, eles precisam de transporte que é muito caro, né? É assim, eu acho que uma passagem de lá para cá deve ser uns R$ 15. É bem interessante esse trabalho, né, do console de rua. E as equipes fluviais também, é um trabalho, assim, bem, né, bem específico, bem importante. Então, trabalhamos 15 dias lá. E o resultado, como foi? Foi muito bom, porque pelo menos vacinamos, tipo, todas as crianças, colocamos vacina em dia, e também agora eles entraram fazendo parte daqui da Anhanguera, de um posto daqui da Anhanguera, então a prefeitura manda carros para levar o pessoal para lá agora, mas assim, é bem distante, mas foi bem construtivo, e era assim, não tinha nem água para tomar, tinha que levar, esgoto a céu aberto, era muito precário mesmo. Parecia que a gente estava no interior muito longe, e assim, nem 40 minutos de São Paulo, né? Não é a nossa realidade, nós temos aí água encanada, potável, né? E eles não têm os recursos. Então, e lá não, é tudo poço também, e assim, foi o pessoal da agente ambiental também, que depois que a gente foi, a gente pediu esse suporte para eles, que tinha assim, aí tinha um poço aqui, e na casa de cima, no mesma, eu acho que pouca distância, tinha uma fossa, uma coisa assim, sabe? Coisa que Isso. não poderia acontecer e estava acontecendo. Porque tem que ter uma margem de segurança, né, para abrir. Isso. Então, tem que ter uma margem de segurança, mas eles não seguiam nada, padrão nenhum, porque por falta de orientação mesmo. Aí foi o pessoal do meio ambiente lá, foi um monte de gente e conseguiu, sabe? Mas assim, era o esgoto a céu aberto no meio da rua, outros faziam fossa, outros faziam poço, e era assim, nem água encanada, nem esgoto tinha. Como que você vai orientar a população sobre higiene se ela não tem nenhum recurso da água, né, encanada, enfim, né? Então, era por exemplo, passou outro dia numa reportagem, lá no Rio de Janeiro tem bairros que ainda não têm a água encanada. Aí falando de higienização das mãos por conta do coronavírus, como que você vai orientar uma família sobre a higienização se eles não têm nem o recurso da água encanada? Não é isso? Então. E Papa Nicolau, vocês chegaram a colher? Chegamos a colher Papa Nicolau, e foi muitos, assim. Bastante. Muito bom o trabalho de vocês. Porque a gente ia de manhã e voltava à tarde, então a gente trazia todo o material que a gente conseguia coletar a relatório no outro dia de manhã. Então, muito bom, então. E depois vocês retornaram? Como que foi? Então, a gente ficou lá 15 dias, aí pedimos auxílio de muitos outros órgãos, e aí acabou eles implantando que eles iam fazer parte de um posto de saúde, e que ia dar transporte para esse posto de saúde, para ir para lá para atender eles. Então eles dão um carro para levar enfermeiro, médicos, auxiliares, até os agentes de saúde têm o carro que leva eles. Então conseguimos que eles fizessem parte de outro posto de saúde, porque o nosso ficava muito longe mesmo. E então eles ainda estão fazendo esse trabalho. E eles aderiram bem à ação.
aderiram bem. Nossa, como eles ficavam agradecidos, professora, muito Não foram agradecidos. resistentes à Pegamos uma vacinação. gestante, assim, de 8, 9 meses que não tinha uma consulta de pré-natal. E não sabia nem onde ia ganhar o bebê. Não tinha uma referência para o parto, né? Não tinha nem o cadastro no CIS Não pré-natal. tinha nada, porque ela não fazia o pré-natal. Muito interessante, porque se uma gestante desenvolve aí uma hipertensão, né, que é a DEG, né, que é a tríade, né, nem fica sabendo, né, porque não está fazendo acompanhamento, né, uma IST. Morre ali. Isso. Não, muito bom o trabalho de vocês, viu, Rita? Maravilhoso. Eu também gosto de fazer parte dessa equipe. Agora não, agora eu estou fazendo parte do PSF mesmo, num posto de saúde, mas antes eu fazia parte numa equipe, assim, era bem gostoso. Mas que Mas região como eu... que é, Rita? Oi? A sua estratégia, que região que é? Agora, saúde da família, Mas qual bairro que é? Perus. Ah, tá. Nós já fizemos uma ação numa igreja evangélica, Papa Nicolau, coleta de Papa Nicolau, foi bem produtivo também. É interior, né? Parece que você está no interior, né? É diferente. Tem até pedágio, né, Rita? É verdade. Pessoal, alguém tem mais algum comentário sobre os consultórios na rua, equipes fluviais e ribeirinhas? Mais alguém quer comentar? Parabéns, viu, Rita? Continua. O NASP é composto por profissionais de diferentes profissões que atuam oferecendo suporte especializado às equipes de saúde da família para qualificar e ampliar a oferta de cuidados. Porém, sua atuação é bem diferente daquela em ambulatório de especialidade, pois esses profissionais recebem a demanda através de discussão conjunta com as equipes vinculadas e não por encaminhamentos. Então, tem reuniões, né, tem que entrar, a realizar planejamento de ação, entrar em consenso. Realizam atendimento e atividades compartilhadas com as estratégias, visitas domiciliares, grupos terapêuticos e educativos, mas nem sempre com toda a equipe e nem no mesmo local. Depende da necessidade. Então, o NAS, como vocês já viram, são equipes multiprofissionais compostas por profissionais de diferentes profissões e especialidades, tais como assistente social, fisioterapeuta, psicólogo, educador físico, nutricionistas, terapeuta ocupacional, farmacêuticos e fonoaudiólogo, médico homeopata, psiquiatra, geriatra, acupunturista, ginecologista obstetra, veterinário e profissional de arte e educação, arte e educador. Vocês sabiam que tem a presença de um veterinário na equipe do NASP? Não. Não. Conheciam? Então, por quê? Não. Como a Rita disse, Não. vai ter que ter mas já precisam ver que tem os agentes de controle de endemias, né? Que é ligado às zoonoses. O que são zoonoses? Você sabe o que são zoonoses? Sim. O que são zoonoses? Pode falar. Por exemplo, o agente zoonose. Como que ele trabalha? Qual é a ação dele? Agentes de zoonose, professora, eles fazem eles trabalham com combate à dengue também, combate a pragas,
orientação de, tipo, uma maioria do pessoal conhece por causa daquela vacinação de cachorros na rua, com aquela parte de castração também, então tem um pessoal aí que entra o veterinário, né? Os veterinários. Então eles combatem as endemias, assim. Certo? Pro recolhimento de animais também, né? De rua, recolhimento de animais também. Eles recolhem, eles levam para zoonoses, né? Como a colega falou, castração, né? Isso. Eles castram, eles oferecem para doação, né? Então Isso, porque aqui em Franco da Rocha tem um e a gente acabou fazendo a doação do cachorro, gatos, tudo lá também, os animais. O animal pode passar a doença para o homem, pessoal? Pode transmitir? Não entendi a pergunta. Eu acredito que sim. Para sim. Eu também acredito que sim, porque tem doenças que são transmissíveis na fezes também, né? Isso. A raiva humana, como que ela é transmitida, a raiva humana? Dizem que é a mordida do cachorro, né? A raiva é transmitida pelo cachorro, o morcego também transmite raiva, o cachorro. Se tiver uma porta de entrada, até a saliva do animal pode transmitir, não pode? Um corte, né? Transmitir raiva, isso. Por isso a importância aí da vacinação antirrábica. Então, ele transmite. E o homem também pode transmitir. Então, o agente de controle de endemias trabalha na Professora, zona. não estou ouvindo nada. Tem não está ouvindo? Então, o agente de controle das zoonoses trabalha, né, ligado às zoonoses e controle de endemias. Por vezes, é mais difícil dele... Está ouvindo, pessoal? Sim, às vezes é que esquecem os microfones ligados e fica muito ruim. Estou ouvindo. Então, o agente o de controle de endemias, ele não tem um vínculo mais profundo com a comunidade. Então, por vezes, é difícil dele adentrar os domicílios para orientar, por exemplo, sobre a dengue. A dengue, nós sabemos que não tem vacina, né? A profilaxia são os cuidados aí com os recipientes, enfim, né? Então, se não tem vacina, tem que ter a profilaxia. E eles não são bem recebidos pelos munícipes. E eles trabalham juntamente, por vezes, com os agentes comunitários, porque o agente comunitário ele tem um vínculo maior com a comunidade. Então, para ele fica mais fácil ele adentrar as residências. Então, por vezes, eles realizam campanhas que trabalham aí os agentes de endemia juntamente com os agentes comunitários. Vocês já ouviram falar? A senhora está falando do APA? Então, não, os agentes zoonoses. O APA é ambiental. Agente ambiental é o APA. Agente zoonoses é o... Agente de controle de que também trabalha. Isso. Isso. Então, e por vezes eles não conseguem, então eles entram juntamente com os agentes comunitários. Então, é difícil de mudar a cultura da comunidade, pessoal, sobre os cuidados para a profilaxia da dengue? É difícil? Professora, na verdade, é difícil mudar muito a cultura das pessoas e principalmente a cabeça. Hoje eu tive quase que discutir aqui com meu vizinho, que ele falou que quem teve que morrer com vírus já morreu. Que quem teve que morrer já morreu, que não vai pegar mais, que, tipo assim, que isso não está existindo, que é uma briga política, sabe assim, aí você fica ouvindo umas coisas assim que você fala, meu Deus, aí não adianta você ficar debatendo com a pessoa, debatendo, não adianta, porque ela já está com a opinião dela formada e já era. Então é difícil, a mudança de cultura nos cuidados, na profilaxia, é muito difícil. Às vezes a gente, em visita em domicílio,
a gente pergunta, né? Às vezes tem lá um filtro inativo, o filtro de barro, que ele é muito bom, né? Se bem cuidado, né? A gente pergunta por que não utiliza, né? Porque a água, sim, ela vem clorada, mas passa aí por canos, né? E às vezes, por vezes, enferrujados e pode contaminar, né? Pode vir. Por que não usa o filtro? Então, eles já vêm com uma cultura que lá do estado, que ele veio do município, eles bebem água do rio. Então, essa é a resposta. Lá da onde eu vim, né? Da onde eu bebi água era do rio, entendeu? Então, são mudanças de culturas que é difícil. E referente à dengue também é difícil de mudar. E assim, se você cuida do seu quintal, a sua caixa de água é tampada, mas se o vizinho não cuida, não é? Tem que ser, né, uma rede de cuidados e não só um cuida, porque senão o que acontece? O mosquito que está lá, ele vem, né, e vai contaminar a sua família e você. E falando do vírus, né, que a gente vai e volta em corona, não é brincadeira. Na empresa onde a minha filha trabalha, né, o dono da empresa deu positivo, foram realizar os exames nos funcionários, 2 já apresentou positivo. Então, não é brincadeira. Mas assim, entra lá na comunidade, eu moro na comunidade, né? Então eu tenho assim uma realidade de bastante coisas que sempre a gente está aqui debatendo. Entra lá, vem na comunidade e tenta colocar isso na cabeça deles. Chega final de semana, sábado, domingo, tá ali o churrascão, tá a galera toda, é menino que vai, menino que vem, sabe? Todo mundo junto, misturado. E põe na cabeça deles que é verdade, que não. Sempre eles têm um argumento, sempre tem uma razão. Então fica difícil. Ou você deixa para lá, tá bom, então fica vocês para lá que eu fico para cá, ou você vai discutir com todos eles, entendeu? Então eu vivo assim, eu moro na comunidade, então eu tenho uma realidade de um montão de coisa que muita gente, tem muitas de vocês aí que nunca entraram nem numa comunidade. Então, assim, quando você vive no ambiente, você tem a noção das coisas, assim. E é bem difícil mesmo. E isso, assim, não quer dizer que é uma pessoa de idade, não, que às vezes você fala, não, é uma pessoa de idade, porque já tem a sua opinião formada, porque talvez veio lá da roça, lá do interiorzão, não, todos, você vê, assim, as meninas tudo grávida, o povo que não se cuida, menino que só, não sei o quê, então é uma bagunça danada. Então fica muito difícil. Aí você vai falar as coisas, eles sempre têm um argumento, igual o meu vizinho hoje. Não vai morrer mais ninguém, quem teve que morrer já morreu, agora só João Dória aí que não está se entendendo com o presidente, briga deles, e não sei, entendeu? Essas coisas assim, aí é muito difícil, muito difícil. Eu entendo, são os riscos e as vulnerabilidades, né? Eu acho que não só na comunidade ideia, aqui também, né? Não é comunidade onde eu moro, mas tá assim também. As pessoas não respeitam ninguém. Aí é aniversário, é churrascada e as mesma coisa, né? Briga política, briga não sei o quê, que eles se entendam para lá. Então, assim, as pessoas idosas não ficam em casa, vai tudo para a rua, que tem que morrer, vai morrer. Então, tá assim, ninguém respeita mais ninguém. A gente vai tentar conversar, usar máscara, usar para que máscara? Porque não sabe? Então, não é só na comunidade, ideia, é em bairro também. Então, uma coisa tá meio tensa. É verdade. Então aqui tem todos os profissionais que compõem a equipe do NASP. Vocês viram que o seu enfermeiro está aqui nesses profissionais? Sim. O enfermeiro está aqui, pessoal? Do NASF? Não, acho. NASP? Não, por quê? O enfermeiro não faz parte da equipe do NASP. Ele faz parte da equipe da estratégia, ele não faz parte. A maioria aqui são médicos, né, do NASP. Isso. Certo? Então, o enfermeiro não está aqui, tá bom? Entendi agora, é verdade. Está na equipe da estratégia. Ok, Pro. Ok? Então, tá bom. Então, a composição dos profissionais que irão participar do NASF é determinada pelo gestor municipal.
segundo o perfil demográfico, epidemiológico e as necessidades em saúde mais frequentes no município, bem como a disponibilidade de profissionais de cada ocupação na rede existente ou referência em sua região de saúde. O perfil do adoecimento dos habitantes, né, dos indivíduos de São Paulo, não é o perfil do adoecimento lá do Ceará, do Rio Grande do Norte, tem um diferencial. Então, é de acordo com o perfil demográfico, né, a quantidade de habitantes, a epidemiologia e as necessidades de saúde mais frequentes naquele município. Em razão de a equipe ser multiprofissional, cada profissional deve interagir e contribuir com seus saberes e técnicas, né? Saberes e práticas específicas de sua profissão, integrando e complementando os conhecimentos da equipe de saúde da família, referenciadas, e para isso deve-se dar prioridade a atendimentos compartilhados entre os profissionais do NASP e da estratégia, para possibilitar a troca de saberes, a capacitação, responsabilização entre os profissionais. Os atendimentos, eles podem ser individuais pela equipe NASP e deve ocorrer apenas em situação específica. Então, é uma contribuição, né, uma união, é uma integração dos saberes e práticas da equipe. Isso acontece, pessoal? Quem já teve contato com o NASP na prática? Eu tenho contato com o NASP todo dia, professora. É a Rita de novo. Isso. Aí você tem que Então, mas eles vão todos os dias na unidade? Não, todos os dias foi um modo de dizer. Porque todos os dias foi um modo de dizer. É porque, assim, eles vão segunda, quarta e sexta, meio período. Eles têm vários postos, né, que eles dão esse apoio. Sim. Então, eles estão alguns dias lá com a gente. E a gente tem assistente social, a psicóloga, a fono e a fisioterapeuta. Porque a rotina deles é compondo a equipe. 2 dias e meio, mas a rotina é mais ou menos 2 dias por semana. Isso. Das reuniões. De manhã, né, só a parte da manhã que eles vão, então dá mais ou menos isso. 20 horas, né? Por exemplo, em cada posto. Se acontecer um caso de uma idosa apresentar hematomas, né, sem justificação, aí começa, por exemplo, o agente comunitário é o elo, ele vai lá, ele visita, ele percebe, né, hematomas, o que está acontecendo? É levado para a equipe, em comum acordo em reuniões, tem que saber o que está acontecendo com essa idosa, por exemplo, uma idosa, falando de uma idosa, né? Tem que saber o que está acontecendo. É queda? É violência? Enfim, tem que discutir, né, e entrar num consenso. Tá? Então, eles têm essa discussão com a equipe, né? Muitas vezes, se é idoso ou sedado, eles vão até a casa com agente de saúde, com enfermeiro, com médico, eles fazem essas visitas também. Além das reuniões, eles fazem essas visitas domiciliares. Por exemplo, nós tínhamos na estratégia, tinha uma senhora que ela tinha tido um AVC hemorrágico, um AVE hemorrágico, então ela tinha já a perda da visão, né, acho que do olho esquerdo, e ela ficava sozinha. Tinha uma pessoa que vinha realizar a limpeza da casa, e ela nos relatou que os filhos quase obrigavam, né? Achava que ela era obrigada a fazer as refeições para eles. Como que essa senhora que tinha perda de uma visão, né? E a outra já diminuída, de acuidade diminuída, tinha condição de ir para o fogão. E nós percebíamos que a casa era muito encerada e com tapume. Então, era risco de queda, enfim. Né? Aí, juntamente com a equipe, entramos num consenso para gerar uma ação. Então,
era a fala da idosa e a fala da família, né? Então, vai para uma reunião, para um consenso, para gerar aí uma ação. Aqui, segundo a portaria 3.124/2012, a composição do NASF pode ser classificada em NASF 1, NASF 2 e 3. Então, a classificação é de acordo com o número de equipes e a carga horária, né? Por exemplo, aqui, ó, a somatória das cargas horárias dos profissionais, no NASF 1, mínimo de 200 horas semanais. Cada ocupação deve ter, no mínimo, 20 horas e, no máximo, 80, a carga horária semanal. Aqui no NASF 2, que é de 3 a 4 equipes, uma equipe menor, mínimo de 120 horas semanais, e cada ocupação deve ter, no máximo, no mínimo 20 horas e, no máximo, 40 horas de carga horária semanal. Então, varia de acordo com a carga horária. Tá? A classificação, se é NASF 1, NASF 2, NASF 3. No seu caso, Rita, de vocês, que NASF que é? Você tem conhecimento? Não. É o NASF 1, é 20 horas. 20 horas e pode chegar a 3, né? Dependendo da demanda. Isso. Então, a modalidade do NASF dependerá do porte do município, e como exposto no quadro acima, terá maior ou menor número de equipes de referência, né? De equipes de saúde da família ou de atenção básica para populações específicas vinculadas. Então, é de acordo, né, com o porte do município. As equipes NASF estruturam seu processo de trabalho numa lógica diferente da desenvolvida em ambulatórios, especialidades, nas quais, a partir de encaminhamentos, cada profissional se responsabiliza pelo seu paciente. Com os atendimentos individuais, no NASF, embora seus profissionais sejam especializados, seus saberes devem dar apoio às equipes referenciadas, por meio do matriciamento para a melhoria da qualidade da atenção, assegurando a integralidade nos cuidados. Então, em matriciamento, vocês já ouviram falar em matriciamento? O que é o matriciamento, pessoal? Eu não sei. Matriciamento, professora, é quando a pessoa vai na comunidade, né, e vê o que mais precisa nessa comunidade. Então, isso é um matriciamento. Isso. E como se diz? A interligação a comunicação, né? Uma equipe se comunicando com a outra, né? Sobre aquela responsabilidade, né? Diante dos saberes e práticas, mas se comunicando com o outro da equipe. É como se fosse matriciamento, parece que vem de mãe, né? Mas é a comunicação ali, a responsabilidade. Aqui tem o que é o matriciamento, né? Através do matriciamento ocorre a integração entre as equipes de referência, equipes de saúde da família que possuem perfil generalista. O que é generalista, pessoal? Generalista é um médico que vê a pessoa por um todo. E também é o médico que vê a família inteira. É o pai, a mãe, o filho. Então, ele atende a família. Não tem, assim, ginecologista, não, separado, não. É o médico que atende tudo. Isso, ele atende e ele dá continuidade da assistência. Toda a equipe, né? Continuidade de assistência. Então,
E aí também, quando foi instituído, que foi investido mais verba para aumentar as equipes da saúde da família, a comunidade também ela tinha estranheza. Por que ela dizia? Antes tinha o médico ginecologista, o pediatra e o clínico geral. Por que agora mudou? E esse médico pode atender as 3 especialidades? Eles perguntavam. Pode, ele estudou a clínica, né? Ele estudou todas as patologias. Então, ele estudou todas as classes, a criança, a gestante, né? O idoso, o adulto, enfim, ele pode. Ele escolheu uma especialidade, mas ele pode atender como generalista. E a mudança de cultura da comunidade foi difícil no início. O enfermeiro também ele é generalista, ele atende, né, desde da gestante até o idoso, né, enfim. E ele tem condição de realizar a consulta de enfermagem, que também ele é interrogado. Por quê? O enfermeiro não é médico, não é isso? Mas o enfermeiro ele tem condição de realizar, né, através do seu conhecimento e embasamento, a consulta de enfermagem. Ele tem condição. E, por vezes, ele é questionado, ele não é médico. Vocês já ouviram essas falas? E muito, professora, porque eles acham, assim, que os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, tudo faz a mesma coisa. Eles não sabem a diferença. A enfermeira é auxiliar do médico é para aplicar a injeção. E não é assim, né? Então, eles viam, era a cultura deles verem assim. Então, e ainda na estratégia, não é só, tem a consulta do AE, não é isso? Do auxiliar, tem a consulta do enfermeiro, tem a consulta do médico, enfim. É uma equipe, né? E eles têm estranheza quanto a isso. É mudança de paradigma, de cultura, e aconteceu, e tem um resultado aí positivo, né? Até com um investimento aí de verba maior para as estratégias. Continuando aqui, é só a Rita que fala, cadê o povo? E a Andréia, a partir de... Eu já ia falar, oxe, eu não estou falando, não? A partir de encontros multiprofissionais, reuniões com equipes, são analisadas e são discutidas necessidades em saúde no território. As equipes referenciadas apresentam as dificuldades encontradas na atuação no território, os casos mais complexos, que necessitam de apoio do NASF, da equipe do NASF, e, após a análise, troca saberes e prática entre todos os profissionais, né, para chegar num consenso aí para atender as necessidades e os problemas maiores. E como que são implementadas essas ações? Vocês já ouviram falar? Por exemplo, eu tenho uma família resistente à aplicação de vacina em crianças. Qual a estratégia que tem que ser analisada pelas equipes? Rafaela? Você sabe qual é a estratégia diante do problema? Primeiro, professora, é a Rita de novo. Primeiro é a conscientização, né? Tem que conscientizar a família do que as vacinas protegem. E agora tem até, acho que é uma lei que apoia o Conselho Tutelar. A gente aciona o Conselho Tutelar. Isso. Tem agora, né, na atualidade, por conta do Bolsa Família, está mais assim, precisa a vacinação, a puericultura, Sim. né? Isso. Sim. Porque senão Por causa... eles podem perder, não recebe, né?
o auxílio. Então, eles obedecem, mas ainda tem mães e pais resistentes aí à aplicação da vacina, por conta que um parente teve uma reação, que pode acontecer, né? É raro, mas pode acontecer. Então, eles potencializam essa reação e se nega a vacinar. Só que eles não estão desprotegendo só os filhos deles, dos outros também, não é isso? Agora, professora, começou uma modinha que nós não temos tendo tanto problema com pessoas de baixa renda, que precisam do Bolsa Família, não. Agora estamos tendo um problema com aquele pessoal muito ligado a ser naturista, sabe? Vegano, que não sei o quê. Então, a gente está encontrando resistência com essas pessoas. E são de classe média. É esses que são piores. Porque, além de tudo, eles têm a informação. Então, eles não aderem ultimamente é esses que estão dando mais trabalho para a gente. Eles têm toda a informação, eles sabem o que é uma imunidade adquirida, passiva, ativa, eles estudam, eles sabem, né? Eles sabem de tudo. Né? Porque nós temos aí a nossa imunidade adquirida passiva, que é o nosso organismo que entra em contato com o antígeno, desenvolve defesa, e quando você é atacado novamente por aquele antígeno, ele já tem a defesa. E tem também a defesa artificial, que é através das vacinas, né? Estimula, cria memória e imuniza. Então, eles têm toda a informação, né? Dos pós e os contras. Então, esses são os mais difíceis que a gente está encontrando. E tem alguma estratégia de acolher? Isso. Sim. Mas sim, com os filhos. Oi? Com os filhos, eles não levam para vacina. Com os filhos. Com os filhos, porque eles não querem aderir à vacinação, ao tratamento, eles são essa modinha de vegano, porque viu na televisão, mas aí a gente, e assim, tem convênio, entendeu? Aí a gente tá fazendo, tipo assim, meio na força mesmo, tipo, olha, vamos ter que falar com o conselho tutelar, que não sei o quê, tá sendo meio assim. Então, é bem mais difícil do que aquelas pessoas que não vai por desleixo ou por alguma coisa, porque a gente vai até na casa, entendeu? Então, essas outras pessoas, essas modinhas agora de contra vacina, contra essas coisas, essas que tá bem mais difícil. Mais um problema, né? A gente tinha uma gerente que ela não tomava vacina. E ela não era enfermeira, mas ela não tomava vacina, e como que você vai convencer uma pessoa dessa que ela precisa tomar vacina? Eu acredito, é difícil. Não é fácil, não. São as adversidades, né? Isso. Continuando, pessoal, em uma UBS que apresente grande número de usuários com diabetes no modelo tradicional de assistência, seriam realizados encaminhamentos para profissionais nutricionistas, educador físico, para cada profissional elaborar um plano de cuidados específicos, enquanto no modelo adotado pelo NASF, seria discutido o tema diabetes mellitus com toda a equipe da Estratégia de Saúde da Família NASF, que são nutricionistas, educador físico, fisioterapeuta, dentre outros, com propostas de atuação da equipe de referência da estratégia, e propostas e planos, né, de ações conjuntas, individuais, entre estratégia, saúde da família, o NASF, como atendimentos compartilhados, ações coletivas no território de educação e saúde, com oficinas, grupos e pactuados acompanhamentos de casos complexos com apoio.
se já tem a equipe, então já tem a ação. É só entrar num consenso qual é a ação, né? Vai se elaborar oficinas? O que são oficinas? Vocês já ouviram falar em oficinas? Oficinas é como se fosse. Eu acredito que é parecido com a estratégia lá que tem. Como é que eu posso falar? Que a senhora falou aí do laboratório em rua. Laboratório não é. Nossa, Isso. fugiu da minha mente. Estabelece um local, né, pro evento. É isso, alguma coisa assim, a oficina é isso. Quando eles montam e tem aquela equipe e eles vão elaborar alguma coisa. Isso, e assim, as estratégias, por exemplo, tem lá o dia do fisioterapeuta, do educador físico, né? Que são os exercícios laborais, né? Tem o dia do nutricionista, que ele vai orientar, né? Sobre, como se diz, sobre alimentos, né? Reciclados, fala da importância da diminuição do sal, no lugar do sal colocar temperos, né, aromáticos, enfim, é bem interessante, né? O aproveitamento dos alimentos, né? Tem alguns alimentos que você pode ser produzido a partir de casca, né, de alimentos, né? Por exemplo, bolos, farofas, enfim. Vocês já ouviram falar? Sim. Oi. A casca da batata frita é uma delícia. Nossa, assada, assim, nossa, é uma delícia. Eu já comi, é uma delícia. O suco da casca do abacaxi. Então, tem várias estratégias aí de aproveitamento de alimentos. E os grupos, né, de acompanhamentos, por exemplo, aqui na região tem a empresa Camin. Então, nós realizávamos palestras juntamente com a médica, e ela também entrava nas reuniões, e ela dizia que ela conseguiu tirar o saleiro da mesa dos funcionários, porque o alimento já vem, né, temperado, eles vão lá, eles depositam sal a mais, sem necessidade, para diminuir os níveis aí de hipertensão dos funcionários. Então, um trabalho juntamente, né, com a medicina do trabalho e a estratégia de saúde da família, que era bem interessante também. Eles forneciam o espaço da CAMES para a gente realizar palestras com os hipertensos diabéticos, reuniões com gestantes, enfim, era bem interessante o trabalho. Vocês conhecem esse trabalho, pessoal? De grupos, de oficinas? Sim. Conhecem? Por exemplo, você pode atender o paciente, a consulta do paciente diabético individual, ou se é o esposo e a esposa, pode atender o casal. Você pode atender o paciente em grupo. E é uma estratégia assim, que você consegue, né, passar todo o conhecimento e orientações com um grupo, ou individual, ou, se for da família, o casal. Ou o filho e os pais, enfim, é bem interessante essa dinâmica. Rita, vocês desenvolvem esse trabalho lá na unidade também? Sim, professora. Tem também o dia da caminhada, né? Aqui a gente tinha um espaço da base aérea. Então a gente ia com os idosos na sexta-feira, né? A gente fala idosos, mas tem os hipertensos diabéticos, né? E quem gostaria de participar também. A gente entrava com um grupo, a gente era permitida a entrada, e a equipe ia uma médica, um enfermeiro e um auxiliar de enfermagem. Então, e assim, e a caminhada de acordo com a possibilidade de cada, né, paciente. Sim. Lá nós temos bastante grupos também, professora.
hipertensão, diabético, da caminhada, mas o grupo que mais, assim, fez sucesso nos últimos 3 anos foi o Susdance. É um grupo para adolescente, e assim, o posto ganhou até um prêmio. A gerente foi para Brasília receber esse prêmio, por causa desse grupo que é com adolescentes. Começou em uma escola, depois, quando a gente viu, os agentes de saúde que ia para as escolas, né, para captar esses adolescentes, quando a gente viu, parece que a gente já estava em 35 escolas fazendo esse grupo. Tinha palestras de orientações, o grupo NASF participou muito também, o médico, os enfermeiros, os auxiliares, os agentes de saúde, teve até um concurso, né, envolvendo isso, então foi um grupo muito grande, assim, de adolescentes. Na última vez, agora trocou gerência, trocou tudo, e esse grupo parou, por causa da pandemia também. Mas no final, assim, do grupo, a gente tinha 150 adolescentes participando desse grupo. É bem válido, porque o adolescente é difícil, e por vezes nós precisamos da permissão dos pais, né? É necessária a permissão dos pais para realizar a palestra para os adolescentes. Então, esse grupo, no início, eles eram feitos nas escolas, aí a gente fez inscrição. As inscrições, os pais tinham que vir fazer. Então, nessa inscrição já tinha autorização. Ah, então, isso não é fácil. Quando o pai não... Ô, Rita, e qual era o tema para que chamou tanta atenção, assim, dos jovens? Começamos na escola, não foi só com um tema. Começamos na escola, as palestras falavam de... porque por aqui a gente tem muito usuário de drogas, né, na rua, em situação de rua, tinha muitos, até adolescente que a gente via que estava ali naquele montinho envolvido, no início foi falar sobre as drogas. Depois fizemos um campeonato de dança com esses adolescentes. Então, a gente aproveitava esse momento, a gente dava uma palestra, ou médico, ou enfermeiro, cada dia era uma coisa diferente, sexualidade, drogas, o que eles queriam para o futuro, tinha um plano, né, cada dia um levava um plano para discutir com esses adolescentes. Ah, entendi. E o final, tipo assim, no final desses, eles fizeram grupinhos, né, pequenos grupos, e que teria uma dança, que iria ganhar um prêmio. Aí essa gerente conseguiu um prêmio, assim, tipo, um notebook, um tablet, então, para doar, né, para quem ganhasse, fizesse, para dançar, para tirar da situação de rua mesmo. E, assim, foi muito bom, foi um longo, assim, de 8 meses, trabalhando com esses adolescentes direto, e cada dia que íamos era uma palestra diferente. Então, no fim de tudo, não era nos horários de aula mais. Isso, então teve estímulo e motivação, né? A motivação. Isso, a gente pegou um lugar, tipo, o CEL deu uma quadra lá pra gente, no horário que não tinha aula, e esses adolescentes iam tudo para lá, mesmo sendo de outras escolas. Foi uma boa estratégia, né? Muito boa. E assim, nós sabemos que o adolescente, a gente estava discutindo em uma outra aula, né, André? Que o adolescente, ele tem dúvida, ele tem desconhecimento referente sobre as ISTs, até o uso do preservativo, o modo adequado de colocação, né? E tudo isso, né? Ele ainda tem dúvida. Tudo isso foi apresentado com eles, para eles, né? Folhetos explicativos, palestras, tudo isso passamos com eles. Começamos com
um tema e, tipo, cada semana era outro tema. Então, passamos muitas coisas para eles. E tem algumas estratégias também que, além de um teste, né, que nem eu estava discutindo um artigo outro dia, um pré-teste, né, com perguntas fechadas, aí depois a aplicação de jogos, né, a gente teve uma experiência com a aplicação dos jogos de dominó, referente às ISTs e gravidez na adolescência, enfim, e depois da aplicação do teste, né, dos jogos, tem o pós-teste, né, como que esses adolescentes, que eram 85, como foi a experiência, né, depois do pré-teste, dos jogos, enfim, o que ele reteve, né, né, que ele conseguiu assimilar referente, né, à educação. A parte de sexualidade, DSTs, a gente fez uma estratégia muito boa também, tipo assim, pergunta que eu respondo. E, tipo assim, é como fosse todo mundo da mesma idade, a gente fosse da mesma idade com eles. No fim, eles acabavam enxergando a gente como assim, ele não vai falar nada não, é parceiro, não se preocupa, elas são de boa, entendeu? Então, a gente tratava no mesmo nível que eles, assim, e, assim, saiu muitas perguntas lá, boba, mas também saiu muitas perguntas, assim, que a gente via que, assim, não tinha nome, simplesmente todo mundo recebeu o papel, fazia a pergunta, ou se não fizesse, colocava ele em branco, para não dizer que não fui eu que coloquei. Então, todo mundo teria que colocar. Isso, que tem a caixinha das dúvidas, né? Tem uma caixinha que vai colocar. Muito interessante. Outra ação também que ela é bem, né, aceita, né, e frequentada são os grupos de artesanato, né? Também é bem interessante aí para mulheres, né, hipertensas, diabéticas, enfim. Ou a gente tem também. Eu até aprendi a fazer um tapete. Ele é bem aceito, né? E assim envolve ali o trabalho manual, como se diz, a socialização, né? Que não está sendo possível nesse momento, né? Mas é um trabalho que é bem aceito, né? Pela comunidade. Certo, pessoal? Ok. E continuando, para auxiliar na organização do trabalho do NASF, são adotadas ferramentas, né, como o apoio matricial, que vocês já viram anteriormente, clínica ampliada, projeto de saúde no território, projeto terapêutico singular. O apoio matricial, como vocês já viram, né, que vai complementar, é uma estratégia metodológica que introduz a dimensão pedagógica no suporte e gerenciamento do trabalho, permitindo a integração, troca de saberes e práticas entre a equipe referenciada e a equipe de apoio do NASF. Com esse modo de estruturar aí o trabalho, há apoio assistencial, clínico e técnico-pedagógico, vocês vêem todos os profissionais que compõem essa equipe, educativo para com as estratégias, possibilitando melhorar a capacidade das equipes no cuidado aos usuários, considerando questões de saúde mental, nutrição e de reabilitação. Porque a equipe ela é completa, né? O que é uma clínica ampliada? É um método que permite ampliar as discussões clínicas com foco na doença. Focaliza a atenção da equipe para além das questões clínicas das doenças, com o olhar ao indivíduo que está doente, suas necessidades, limitações e potencialidades, e como a equipe, com seus múltiplos e integrados saberes, pode organizar e elaborar o plano de cuidado, levando em consideração a necessidade do indivíduo, se corresponsabilizar pelos cuidados de saúde, e ainda os profissionais devem articular apoio com outros setores, Centro de Referência de Assistência Social, CRAS, e Centro de Referência Psicossocial, CAPS, escolas, academia de saúde, entre outros. Então, essa é uma clínica ampliada.
E o atendimento do CAPS? Vocês têm conhecimento do atendimento do CAPS? Sim, professora. Quais os tipos de CAPS que nós temos? Nós temos o CAPS AD, nós temos o CAPS... O CAPS infantil, o CAPS adulto. O CAPS-I, né, que você falou, e o AD, né? Então, as pacientes que são, como se diz, dependentes químicos. Né? Então, tem um diferencial. Ele está sempre próximo à região. Aqui na nossa região tinha um CAPS, ele mudou para um outro bairro, acho que Pimentas, né? E tem o CAPS-I, que é em Guarulhos. Então, a gente tem as referências. De repente, eu tenho uma criança que a mãe não percebeu sobre as reações que essa criança ela tem traços de autismo. Nós tivemos um caso na comunidade. A mãe não percebeu, a criança tinha as crises, ou ela não queria perceber, né? E aí quem percebeu foi o pai, que é um professor, né? E ele orientou, leva na unidade básica, leva na estratégia, leva no curso. Né? Aí foi encaminhado para o CAPS-I, e mesmo assim, com todo o diagnóstico, os exames, ela ainda disse que ele não tinha autismo, que não era verdade, que era uma inverdade. Até ela ter a aceitação para iniciar o tratamento no CAPS-I. Isso acontece, pessoal? Sim, acontece. Sim, Pro, e muito, né? Tem mãe que ela vê os sinais de evidência, mas ela não aceita, ela não procura ajuda. Aí entrou a equipe da estratégia para gerar um encaminhamento com um especialista, né? Para encaminhar aí para o CAPS-I, para começar o tratamento. Né? Projeto de saúde no território. A construção coletiva de ações que promova a saúde no território, é preciso identificar as necessidades locais, os serviços existentes, refletir e articular com outros setores, educação, lazer e turismo, entre outros. Ou seja, a ação intersetorial, estimulando a participação da comunidade, presença de liderança local na discussão e no planejamento conjunto das ações. Então, toda comunidade, ela tem um líder. E com o conselho gestor da comunidade, o conselho gestor, por vezes, ele frequenta a unidade, ou ele leva os problemas da comunidade, né? Fulano está acamado, ele auxilia, né, nessa... E ele também ele é ouvinte, ele é como se fosse uma ouvidoria, né, na unidade. Ele vai lá ouvir, né, os munícipes, né, os usuários aí. E o projeto terapêutico singular é utilizado para casos mais complexos, através de discussões coletivas entre os profissionais das equipes com apoio matricial para a elaboração das condutas terapêuticas. O que seria um caso mais complexo, pessoal? Semana passada, nós tivemos aí um tema sobre a tuberculose, não foi? A tuberculose, o paciente, acho que eu já até referi no começo da aula, o paciente que ele é resistente ao tratamento, ele interrompeu o tratamento, ele é um caso complexo? Sim, ele é um caso que precisa de mais atenção, né? Sim, ele é um caso complexo. Mas Porque se ele interromper o tratamento, ele continua doente, ele continua transmitindo, não é isso? Então tem que entrar com um novo atendimento, começar o tratamento novamente, porque uma reincidiva pode ser mais resistente do que, né, quando ele começou o tratamento. Atingir resistência ao tratamento, por vezes tem que entrar com outros medicamentos associados.
Então, os profissionais que atuam no NASF, eles realizam discussões de casos, atendimento compartilhado com profissionais das equipes referenciadas, atendimentos individuais, construção conjunta de processos terapêuticos singulares, visita domiciliares, ações intersetoriais, discussão do processo de trabalho das equipes, educação permanente, intervenções no território, em outros espaços da comunidade, como escolas, creches, organizações sociais, entre outros. Ele atende, sim. Ele tem projetos nas escolas, como a Rita disse, tem projetos nas escolas a nível fundamental, educação higiene bucal, escovação, distribuição de escovas, pastas de dente, e assim não vai só o enfermeiro, o auxiliar, vai o dentista, né? Ele participa, né? Da evidenciação de placas, tem toda uma educação, tem a ludoterapia, né? Que são, como se diz, apresentações aí de fantoches, enfim, é um trabalho bem específico. Então, eles trabalham em espaços também, espaços de creche, né? Mensuração de peso e altura, cuidado individual. Todo esse projeto ele é elaborado. Essas atividades podem ser organizadas por áreas estratégicas especificadas, como eu disse para vocês, saúde da criança, saúde do adolescente, saúde da mulher, saúde mental, serviço social, assistência farmacêutica, atividade física, todas as práticas, né? Práticas corporais, reabilitação, saúde integral do idoso, enfim. Então, são estratégias, são ações, né? Porque atua com a continuidade do cuidado, né? O que seria a reabilitação, pessoal? Um paciente que sofreu um episódio de AVE, ele tem que ter a atividade de reabilitação? Ele tem fisioterapias e várias outras coisas para voltar ao normal, né? Qual é o profissional que vai atuar nessa reabilitação? Um é fisioterapeuta. Nós temos aí o fisioterapeuta, né, que está na equipe do NASF, nós temos também o TO, terapeuta ocupacional. Mas, em primeiro instante, quem entra com a ação é o fisioterapeuta. Equipes de saúde da família e vigilância em saúde. A equipe de saúde da família atua em vigilância em saúde? Acho que sim. Sim, professora, sim. É porque a ela vigilância em saúde é um dos... Desculpa. Pode falar. Pode falar, Kátia. Não, eu acho que sim. Acho que eu quase não manjo muito de estratégia da família, mas eu estou vendo o que vocês estão falando aí, mas é isso mesmo, acho que sim, tem que ter na estratégia da família, sim, a educação, né? Então, ela atua, assim, na vigilância. O que é a vigilância? A vigilância em saúde é responsável por ações de vigilância, prevenção e controle de agravos, que está envolvida aí principalmente com ações de promoção à saúde, monitoramento epidemiológico de doenças transmissíveis e não transmissíveis, de atividades sanitárias, programáticas, né, de vigilância em saúde ambiental e saúde do trabalhador, elaboração e análise de perfis demográficos, epidemiológicos e ainda com a proposição de medidas de controle de doenças e agravos. Então, através do agente comunitário, sabe-se aonde que, por exemplo, o agente comunitário, ele sabe quantos hipertensos ele tem na área, na microárea dele, ele sabe quantos diabéticos, pacientes hospitalizados, ele sabe de óbitos, ele sabe se naquela rua está tendo muitos casos de dengue, então ele leva a informação.
e através, ele faz uma vigilância, ele faz, como se diz, ele faz diagnóstico de área. Então, ele leva os problemas que são identificados, que são sinalizados, e vai para o sistema de informação, que tem algumas doenças que são aí de notificação compulsória, e vai alimentar o sistema a nível municipal, estadual, né, e federal. Então, os dados de epidemias, eles são identificados, né, e são, como se diz, notificados. Então, equipes de saúde da família e vigilância trabalham em conjunto. E a mudança demográfica? Vocês já viram que houve-se uma mudança no perfil demográfico. O que é o perfil demográfico? Não lembro? Perfil demográfico, houve uma mudança. Antes como se diz, a taxa de natalidade caiu bruscamente e o número de idosos aumentou. Por quê? Mudou-se também o fator epidemiológico, né? Como se diz, as doenças transmissíveis diminuíram e as doenças crônicas não transmissíveis, né? Que são tratadas e mantidas, então o idoso está vivendo mais. Nós temos aí os idosos acima de 65 e acima de 85. Então, está se nascendo menos crianças. A taxa de natalidade, ela caiu. Vocês lembram? A matéria da prova passada. Sim, professora, lembro. Então, tá bom. Aí, frente às mudanças aí demográficas, comportamentais, sociais e ambientais, intensifica aí pela globalização, que tem promovido maior circulação das pessoas e mercadoria entre os países, né? E aí as doenças entre os países e continentes. Há uma necessidade de os países terem organizado seus sistemas de vigilância também, conforme as diretrizes das doenças transmissíveis. Então, assim, o perfil dos doentes do estado de São Paulo não é o mesmo perfil. Por exemplo, como a febre amarela se desenvolveu aqui no estado de São Paulo, como ela se desenvolveu lá na região centro-oeste. Então, tem um diferencial aí de perfil de adoecimento. Então, a vigilância, como eu disse para vocês, ela está presente em todas as instâncias aí a nível federal, estadual, municipal e regional. As prefeituras, para otimizar o trabalho, elas trabalham com regionais em saúde. Vocês já ouviram falar de regionais? Então, tem regional 1, enfim, aqui tinham as regionais, né? Às vezes muda até o nome, né, do órgão, mas as regionais é onde é centralizado os problemas, né? Por exemplo, se tem uma campanha de vacinação, aquela regional é responsável, né, por toda a demanda, né, das unidades, enfim. Mas a base de todas as informações que ocorrem no nível local é a microárea. Então, a estratégia trabalha com uma área, e essa área é dividida em microáreas. Então, a equipe é responsável por aquela área, e cada agente comunitário é responsável por uma microárea. Tá? Então, eu digo 160 famílias, mas tem a gente que me diz que atende muito mais famílias, né? Atende aí mais de 200 famílias, 300 famílias, enfim. E cada família, ela é sinalizada pelo fogão. Lembra que eu falei para vocês? Se uma família tem 13 componentes e só tem um fogão, é uma família só. Dentro de uma casa eu tenho mais fogões, então quando diz que são mais famílias. Mas se tem só um fogão, é uma família só. As informações obtidas na atenção básica são armazenadas, processadas e utilizadas para o estabelecimento de prioridades, alocação de recursos e orientação programática nas diferentes áreas, tais como a vigilância epidemiológica, ambiental, saúde do trabalhador e sanitária. As informações coletadas, especialmente as relacionadas à morbidade, mortalidade,
ao estado imunitário e nutricional da população. A situação socioeconômica, o saneamento ambiental são de extrema importância aí para o planejamento das ações junto às unidades básicas de saúde. Qual é a diferença de morbidade para mortalidade? Você sabe? O que é o processo de saúde e doença, pessoal? A mortalidade, professora, principalmente a mortalidade infantil, a mortalidade de mulheres, é quando há um agravo que leva à morte, né? Morbidade é quando, tipo, tem uma doença existente, mas aquela doença ainda não vai te levar à morte, é isso? Isso é uma doença, é o processo da instalação da doença, a morbidade, né? Ou comorbidades, né? Isso. Tanto é que às vezes tem referências aí, apresenta 2 comorbidades ou uma, né? Enfim, é isso mesmo. São doenças existentes ou pré-existentes, né? Isso. É mesmo. Como que é a atuação das equipes da família aí na vigilância em saúde? A vigilância em saúde deve estar incorporada na prática cotidiana das equipes de saúde da família, que levantam os dados da sua área de atuação por meio de visitas domiciliares às famílias adscritas, na busca ativa de casos novos e na convocação de usuários, né, faltosos ou ainda na vigilância passiva, com registro de casos suspeitos e confirmados, atendidos na unidade. Outra importante atuação da estratégia é a notificação das doenças e agravos, que servirá aí para a construção de indicadores locais de saúde e que orientarão aí o desenvolvimento das ações que promovam melhores condições de saúde e vida na população de notificação. Inclui aí casos suspeitos e confirmados, né? E compete aí, né? Que também compete às equipes de saúde da família presentes na unidade. Então, é assim, busca de casos novos, né, e de casos já existentes. Então, é notificado, né? Por exemplo, eu tenho lá, eu tenho tantos casos, mas naquele mês ou naquele ano, tantos pacientes foram a óbitos, né? Tudo tem que ser notificado aí na prevalência. E na incidência são os casos novos, né, que são notificados. Então, essas equipes, elas, como eu disse para vocês, elas devem alimentar o sistema de informação, né, de atenção básica. O sistema de informação da atenção básica é o SIAB. Todo final de mês tem uma data que realiza-se o fechamento. Então, nesse fechamento, vai fechar de consultas médicas, consultas do médico com o enfermeiro, do AE, do auxiliar de enfermagem, consultas odontológicas, toda a equipe é informada. Quantas vacinas, quantas gestantes, enfim, tudo é informado para o sistema. E ele tem que ser alimentado, né, para fornecer esse subsídio, né? Se a gente depende de uma verba para a saúde, tem que saber o quanto se gasta, né, para manter, né, os usuários do SUS. Não de forma importante ter consciência de que no mesmo caso, a tuberculose, a gente está sempre repetindo, né? Identificado e notificado pela equipe de saúde da família, irá desencadear informações e ações, aí, contribuindo para a elaboração de indicadores para o serviço aí de vigilância em saúde e ações programáticas aí do Ministério da Saúde. Ao mesmo tempo, a nível local, estabelecimento de medidas de prevenção e promoção de saúde no território de assistência e acompanhamento das condições de saúde desse paciente e de sua família, aí com articulação e acompanhamento do plano de cuidados na rede de atenção básica. É difícil de realizar o acompanhamento de um paciente de tuberculose, com diagnóstico de tuberculose, pessoal? Sim, é muito difícil.
e a equipe ela trabalha com afinco, né? O agente comunitário vai até, né, a casa do munícipe para ver se realmente ele está ingerindo medicamento, né? Ou então, se esse paciente ele trabalha até as 14 horas, ele pode, de repente, ficar tantas horas sem se alimentar e ir até a unidade, né? Receber aí a medicação vigiada, né? Então, não é fácil, né? Esse trabalho aí de vigilância mesmo, de acompanhamento, né, do paciente. A gente fala muito em todos os aspectos, viu, pessoal? A gente está falando aí da tuberculose, mas tem o paciente quando ele é soro positivo, que tem que passar por consultas, também tem que aderir ao tratamento. Tem o paciente aí, a gente fala que são doenças crônicas não transmissíveis, o diabético e hipertenso também, por vezes, é difícil o acompanhamento, a aderência ao tratamento, a resistência ao tratamento. Então, as estratégias estão sempre desenvolvendo ações educativas, né, que estimulam medidas de proteção e prevenção, enfim, tanto a nível individual, ambiental, coletivo, né, controle de vetores, né, eu disse para vocês, a dengue. Quem é o vetor da dengue, pessoal? Quem transmite? O mosquito. Mas o mosquito, ele já estava infectado, ele foi lá, ele ficou uma pessoa infectada? Como então, era isso que eu queria saber. Eu acho que eu não dei, foi para outra turma de saúde coletiva de saúde. Então, ele vai lá... Eu também, eu quero saber. A gente fala assim, o reservatório é o homem. Ele vai lá, ele foi lá, ele ficou o ser humano infectado, né? Ele se infectou, tem o tempo lá de incubação. Aí ele foi lá e ficou uma outra pessoa, ele já estava infectado. Então, o reservatório é o homem, não é o mosquito. Ele transmite, tá? Então, o ciclo é homem, mosquito, mosquito, homem. Tá, mas como que esse homem pega a dengue? Então, é uma cadeia, né? Como que ele pegou? Algum mosquito foi lá, um mosquito infectado também ficou ele, não foi? Então, ele está infectado. Essa história tá parecendo a história da galinha e o ovo, né? Aí o mosquito foi lá e ficou o homem humano infectado, né? E infectou. Então, por isso a importância aí da profilaxia. E aí tem os tipos de dengue, né? Tem a dengue, né? Comum e tem hemorrágica, que é grave, né? Bem grave. Pode levar a óbito. Eu vou trazer a classificação da dengue para vocês na próxima aula, tá? Que eu acho importante. Ô, professora, deixa eu compartilhar aqui uma história sobre a tuberculose. Pode falar. Tá. Eu tenho um irmão que está preso. E lá na cadeia ele pegou tuberculose. E aí perceberam porque ele começou a ficar muito magro, né? E ele não estava conseguindo comer a comida, porque ele disse que não sente fome, né? E ele não estava conseguindo comer, e já estava bem magro, aquela coisa toda, e fizeram um exame e ele estava com tuberculose. Assim, para vocês verem que o tratamento é tão rigoroso, que mesmo na cadeia eles têm todo um jeito de fazer esse tratamento. Meu irmão ficou 14 dias internado lá dentro do presídio, né? Em uma sala separado, tomando os medicamentos, e depois desses 14 dias ele voltou para o convívio lá com a turma e ficou 6 meses fazendo o tratamento. E os agentes que levavam todo dia o medicamento para ele e esperava ele tomar na frente deles. Todos os dias, não sei se é 2 vezes ao dia ou era 3 vezes ao dia, ia até lá o raio que ele está e levava os comprimidos, o copo com água e tinha que tomar na frente deles para eles verem que ele estava engolindo. Para ver que, assim, até na cadeia tem todo um cuidado, porque eles podiam muito bem, tá aqui a cartela de remédio, você toma se quiser, né, alguma coisa assim. Mas não, teve todo esse cuidado aí. Isso, então, e a automedicação é só nos finais de semana e feriados, né, que a unidade está fechada, né, e assim,
o trabalho, o comprometimento do agente comunitário, ele, por vezes, a gente tinha uma agente comunitária, ela entrava às 8, o horário dela era às 8 na unidade, por 7 horas ela já estava lá na porta do domicílio do paciente para vigiar, para ele tomar o medicamento, né? Como se diz, verificação direta, né? Todo dia, eles não deixam. Então, Desculpa. geralmente é disponibilizado só nos finais de semana e feriados, a automedicação. Não, então, lá eles levavam até no final de semana, porque assim... Porque lá tem o serviço da enfermagem, né? Lá, no presídio onde ele tá, tem todo o serviço da enfermagem, tem enfermeira lá dentro, tem tudo. Então, eu não sei se era medo dele não tomar, ou medo de tomar tudo de uma vez e morrer lá dentro, não sei o porquê, mas assim, tinha todo esse cuidado, né? Não, mas essa é a dinâmica mesmo, é medicação vigiada mesmo, tá? Isso mesmo. Então, aqui também, complementando, as equipes de saúde da família devem incorporar ações de vigilância em saúde e assistência em suas práticas diárias. Os profissionais aí devem planejar a busca ativa de novos casos novos, né? Realizar aí o registro e a notificação de doenças e agravos de notificação compulsória. Devem realizar ações de vigilância no território, identificando condições, né, que eu já falei, que favoreçam o surgimento de doenças em fontes e criadores de vetores, ações educativas para proteção individual e ambiental, sempre desenvolvendo ações programáticas, né, para doenças imunopreveníveis, né. Se tem prevenção, por que não prevenir antes de medicar, né? Ações de promoção de saúde entre setores, de prevenção e diagnóstico com as respectivas notificações, acompanhamento dos casos e aplicação de medidas efetivas para o controle de surtos e epidemias, melhorando aí as condições de saúde no território. As equipes devem investigar a incidência, né? Que são notificação de novos casos, referente aí, relacionados à qualidade da água, né, que foi bem especificada aí pela Rita, do ar e com presença de resíduos, né, e na vigilância aí dos agentes comunitários, dos agentes de combate de endemias também, que nós já falamos. Então, é um trabalho em equipe permanente, né, de educação, vigilância e notificação. Aqui fala um pouco dos agentes de combate de endemias, que nós já falamos deles, né? Então, é um profissional de nível médio, geralmente cursado, né? Apesar de que você sabe que futuramente não vai haver muitos concursos, né? Profissionais vão ser PJ. Então, ele é de nível médio, concursado, que realiza a vistoria de residências, inspeção de caixas d'água, né? Porque às vezes a caixa d'água ela está destampada, né? A gente já teve aí experiência de caixa d'água destampada. Caixa d'água destampada vai ter dengue, vai ter, tem os pombos, né? Que também transmitem doenças, eles vão lá, eles defecam, enfim, tem toda aí essa vigilância aí das caixas d'água também. Por vezes, quando eles distribuem as telas, né, para colocar, teve casos aqui na região que eles distribuíram até as tampas, né, não tinha a tampa da caixa, eles distribuíam da caixa d'água as tampas. Então, inspeção de caixas d'água, as calhas, né, porque a calha está suja, cheia de folhas, também ela vai reter água, né, que vai contribuir aí para a proliferação da dengue. Os depósitos de terrenos baldios, estabelecimentos, enfim. Então, buscar focos endêmicos e larvas. Realiza aí a aplicação aí do larvicida, de inseticidas, licenciamento de animais, né? E essas atividades aí são fundamentais para prevenir e controlar doenças como dengue, chagas, leishmaniose e malária. Então, lembrando que cada estado, cada município é uma ação específica
de acordo com a necessidade. Esse profissional deve trabalhar de forma integrada às equipes de trabalho, né, participando aí das reuniões e trabalhando sempre em parceria com os agentes comunitários de saúde. Os gestores e as equipes de saúde devem definir claramente os papéis, né, competências e responsabilidades entre o ACS e o ACE. Mesmo o agente de controle de endemias estabelece parcerias com o ACS para poder adentrar a casa dos zumbis, ele sabe qual é o papel do ACS e do ACE, evitando aí ações em duplicidade, não é isso? Por isso que é importante o trabalho em conjunto e o consenso aí das equipes. E os determinantes conforme a realidade local e fluxo de trabalho. Então, dentre as atribuições aí do ACE, estão a mobilização da comunidade para desenvolver medidas simples de manejo. A gente fala assim, tem um mutirão da dengue. Vocês já ouviram falar do mutirão da dengue? Sim. Como que é realizado esse mutirão da dengue? Sim. É naquela época que passa o pessoal nas casas, né? Isso, aí teve uma fase, não sei se vocês lembram, que até os militares estavam participando, né? Vocês lembram? Isso, eu lembro. Eu lembro sim. Foi bem específico. Então, através aí de medidas simples, né? Aí e a aplicação de todos os recursos, né? Então, aí, o que vai acontecer? Atividades tem que ser desenvolvida de acordo com o mapeamento da região, né? Acúmulo de água de importância epidemiológica. Tem alguns terrenos que eles são... a gente fala que é terreno baldio, mas ele tem um dono. E, às vezes, nesse terreno tem uma mina. Então, às vezes, a água, ela fica, né, exposta, enfim, tudo isso tem que ser analisado. Então, toda a ação, o controle de agravos, né, controle de doenças agravos, tem que ser um trabalho em equipe, né? Falando de NASF, estratégia, enfim, é um trabalho aí articulado. Então, aqui fala dos casos de busca ativa. Eu já falei para vocês na aula anterior, da semana passada. O que é uma busca ativa? Você está ali explorando, né? Perguntando, né? Descobrindo novos casos. Então, tem busca ativa da tuberculose, tem busca ativa da hanseníase, enfim, tem vários casos aí de busca ativa. Lembrando que tem a notificação de caso suspeito. Às vezes, um paciente, ele é atendido lá no hospital. Aí vem para a gente realizar a notificação. E se é uma doença interrogada, por vezes a gente tem que fazer a notificação de dengue, febre amarela, hantavirose, febre tifoide. Então, são várias notificações. Antes era tudo manual, em 3 vias. Agora como se diz, tecnologia, é bem mais fácil, mas mesmo assim tem que escanear, enviar cópia, envia original, mas sempre deixa uma cópia, que é um trabalho bem detalhado, e cada suspeita e cada doença é uma notificação diferenciada, uma não é igual à outra. Aí, após a notificação, a Secretaria Estadual de Saúde, a área técnica responsável pelo agravo, conforme os fluxos estabelecidos, define a necessidade de apoio ou participação direta do Ministério da Saúde nas ações de prevenção e controle. Então, tem as ações de monitoramento. Como abordamos, a vigilância não deve ser dissociada da assistência, então, dessa maneira, os dados coletados pelas equipes da saúde da família devem ser devidamente registrados nas fichas padronizadas aí, adotadas pelo Sistema de Vigilância em Saúde, quais serão úteis aí para UTIs, né, para análise dos indicadores de saúde, aí, contribuindo no planejamento de saúde do município. Então, a atenção básica, a estratégia, o NAS, trabalha de forma articulada aí no atendimento, tanto a nível de
de assistência, como a nível de vigilância também. Aqui novamente fala do monitoramento, né, do território por meio dos indicadores aí, que é um importante instrumento de gestão, que possibilita verificar a efetividade nos cuidados, nas ações educativas e na necessidade de ajuste no processo de trabalho e de educação permanente junto às equipes aí da atenção básica. Se uma ação ela não está surtindo efeito, tem que entrar num consenso para entrar com uma nova ação, não é isso? Então, cada ação aí programada precisa ter um indicador que permita o monitoramento da mesma. Isso deve ser definido no planejamento aí das ações. Portanto, a equipe deve fazer os registros adequados de quais ações serão realizadas, né, a programação aí das ações, e quais indicadores serão utilizados para que seja possível determinar o resultado do trabalho desenvolvido aí no período de realização da ação e sua respectiva avaliação. Então, todas as ações, de fundamental importância, o registro de todas as ações, os programas, atividades, né? Se em relação à saúde da criança, do adolescente, da gestante, todas as informações, todas as ações têm que ser registradas. Aqui também se repete a importância aí das condições de saúde individual, né, pela equipe, que permite a avaliação da clínica, né, da terapêutica adotada, observando a necessidade de adequação e reformulação do plano de cuidados. Se um plano não está dando resultado eficiente, né, entra com uma nova estratégia. Por exemplo, se um paciente com tuberculose permite acompanhar e avaliar a necessidade de acompanhamento e assistência em outros pontos de atenção na rede de atenção em saúde. Então, tem que ter uma monitorização em saúde dos comunicantes. Quem são os comunicantes, pessoal? São pessoas que têm contato direto com essa pessoa, tipo, numa família. Se eu pego uma tuberculose, vai ter que fazer exames nos meus filhos, que eles são meus comunicantes. Então, eles são pessoas que convivem comigo, que têm um contato direto. Por exemplo, criança não tem como fazer o teste do BQ. Então, tem uma outra estratégia que faz tem o teste. Tem o PPT. O PPT, ou então um raio-x, enfim, é uma outra estratégia. Se é um adulto, dá para se realizar o BK. E assim, monitorar, né, a importância da vigilância. De repente, como eu disse para vocês, o paciente desiste do tratamento. Tinha um caso aqui, em uma família, fala sempre 13 pessoas, que eu uso o exemplo dessa família. E assim, apareceu a doença em um componente da família. Aí, conforme foi passando os meses, apareceu uma criança, mas um adulto, né, que contraiu. A gente sabe que é por via respiratória, que são partículas incomíveis, enfim. Então, detectou-se que ele não estava, né, aderindo ao tratamento, né? Mesmo com a vigilância do cuidado, creio que nos finais de semana ele não estava tomando os medicamentos. Então, o tratamento não foi eficiente. Então, esses são os comunicantes, tanto a nível de trabalho, como a nível familiar. É dito que, se o tratamento for efetivo durante 2 semanas, ele não transmite. Mas é assim, precisa ver se esse tratamento realmente está sendo efetivo. Aqui se refere algumas informações com a implantação aí da estratégia de saúde da família e as atribuições dos profissionais das equipes, atenção básica e na vigilância em saúde, o processo de trabalho e o fluxo de informações sobre os determinantes e condicionantes de saúde no território, que devem ser aí compartilhados, trabalhados no cotidiano das equipes de saúde da família. Tá?
Então, é um trabalho de integração, um trabalho de equipe, um trabalho de apoio, enfim, para dar continuidade aí no cuidado, atendendo aí, né, as especificidades aí dos munícipes, da comunidade, dos usuários. Aqui fala do RAS, né, que é a rede de atenção à saúde, o RAS, que são os profissionais da equipe da saúde da família, que devem conhecer os serviços de média e alta complexidade presentes em sua região, e os fluxos e as condições aí para encaminhamento. Quais são os serviços de alta complexidade, pessoal? Nós temos assistência a nível primário, terciário e secundário, não é isso? O serviço terciário. Isso, pode falar. Oi? São os serviços terciários para os hospitais. Eu não estou te ouvindo. Então, é de fundamental importância que os profissionais da estratégia e os profissionais de outros pontos de atenção na rede de atenção à saúde desenvolvam aí uma relação colaborativa de parceria, na qual, de compromisso, né, de parceria na qual os profissionais da equipe de saúde da família têm um compromisso e responsabilidade pelo caso, fazendo o referenciamento, ou seja, passando aí o histórico, né, do usuário, do contexto de vida e do processo da doença, por meio de pactuações entre os profissionais, que se construi o plano de cuidados em conjunto com a equipe de referência, né, através de recursos tecnológicos, exames, apoios necessários, com o objetivo de assegurar maior efetividade na assistência e resolutividade. Então, aqui na estratégia, por exemplo, que tem o Hospital Geral de Guarulhos. Aí, se a gestante era referência de parto, assim que a gestante atingia a paridade, já informava a unidade que aconteceu um parto. Mesmo a gente tendo aí a vigilância do elo do agente, eles comunicavam. Por exemplo, se tinha um paciente que tinha uma lesão por pressão aí significativa, ele passou por um processo de hospitalização, então era informado para a gente qual era o tipo de curativo, de continuidade do tipo de curativo. E eles disponibilizavam até o curso sobre os curativos e os materiais, né? Então, aí tem aí como se diz, a informação, né, a continuidade, né? Porque se o paciente está hospitalizado, assim que ele sai, ele vai ter um prognóstico bom pós-alta. Então, tinha continuidade aí do cuidado. Pessoal, faltam 20 para as 22. Paramos por hoje? Já acabou? Já são quase 2 horas, André. Ai, que rápido, Proé!